Amados, bom dia, a paz seja com todos nós, em nome de Jesus, a paz seja convosco. Bom dia a todos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, nos livre de todo o mal. Senhor, a Tua palavra vai ser pregada, tira todo impedimento, Senhor, para que Tua palavra seja ministrada, Senhor. Tire todo impedimento, que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual foi enviada, em nome de Jesus. Nós te louvamos, te bendizemos, Senhor. Declaramos com nossos lábios, mente e coração que o Senhor é Deus, que o Senhor é o nosso único Deus. O Senhor é o meu Deus, o amado da minha vida, amado da minha alma. Que o Senhor é o Todo-Poderoso, Yeshua. Que o Senhor é majestoso, piedoso, longânimo, benigno, bondoso. As Tuas misericórdias são o motivo de não sermos consumidos. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito para com todos nós, Pai, com nossa família. O alimento diário, Senhor, os livramentos, a noite de sono. Todas as oportunidades que o Senhor vem nos concedendo, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo dom da vida, pela Tua proteção, pelo Teu cuidado, Senhor, pelo Teu amor incondicional. Muito obrigada, Senhor. Eu apresento a vida de cada um aqui que está, meu Pai, que vai assistir essa live. Que Deus abençoe, livre de todo o mal, em nome de Jesus. Amados, o Senhor, o Espírito Santo, falou fortemente ao meu coração para falar sobre a fé, os tipos de fé. E iniciando, vou ler aqui primeiramente, nós sabemos que a fé é a certeza, é a convicção daquilo que nós esperamos, embora muitas vezes nós não vejamos, mas a nossa fé, nós vivemos pela fé em Cristo Jesus, e não pelo que vemos, mas pelo que cremos em Cristo Jesus. Não vivo pela vista, eu vivo pela fé em Cristo Jesus. Então, justificação pela fé e paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança, na glória de Deus. Aqui nós temos diversos tipos de fé, não é? Existe a fé, aquela fé natural, que todo ser humano pode ter, Aí dá até um exemplo assim, que nós temos a certeza, esperando, um exemplo, esperando um ônibus ali na parada do ônibus, a gente sabe que aquele ônibus, nós estamos esperando aquilo que a gente já sabe que vai vir, Que é a parada do ônibus, que a pessoa costuma pegar a sua condução. E dentro do nosso coração, nós podemos ver, podemos esperar que aquela fé é a fé natural, que todo ser humano tem. Aí eu vou ler aqui, eu fiz alguns esboços aqui, amados. Como nós sabemos, a fé é dada por Deus e ela é abstrata. Seja, nós não podemos ver a fé, nem pegar, mas podemos senti-la dentro do nosso coração. Não podemos ver a fé, mas podemos ver as atitudes de pessoas que têm fé e os seus resultados nas suas vidas. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, ou seja, é o alicerce, é a razão, é a convicção, é o motivo da certeza, a base é a fé. A prova daquilo que não se vê com os olhos materiais, mas com os olhos espirituais. Você já contempla a sua vitória, ou seja, o resultado da sua fé, Porque lá como eu acabei de mencionar aqui, Hebreus 11 diz assim, está escrito assim, que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e que não vemos, É a convicção daquilo que a gente espera. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
embora não vejamos. Aí tem um tipo de fé. Esse tipo é o primeiro tipo de fé. Esse tipo de fé tem um nível muito baixo em relação às outras, às demais. Até os ateus, as pessoas que não creem em Deus, têm, na verdade, todos os seres humanos têm esse tipo de fé. Exemplo. Aí tem um exemplo, né, que eu acabei de dizer, que a pessoa está esperando ali uma condução, já acostumada a pegar aquela condução, você está esperando aquilo que você sabe que vai vir. Diferente quando há um problema no trânsito, de cara a pessoa iria ficar em dúvida, não é verdade? Se a condução viria ou não. Outro exemplo, quando chama sua amiga ou um amigo para almoçar e essa pessoa, ela confirma, né, que vai, você teve fé, você convidou, teve fé que aquela pessoa é uma fé natural. Aí veja os exemplos da fé natural. A mulher prostituta, lendo Provérbios 7:19, que inclusive eu vou confirmar aqui. Meu marido, disse a mulher, né? A mulher prostituta falou para o mancebo que seu marido foi fazer uma viagem, porque meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Ela acreditou na palavra do seu marido que ele iria, mas voltaria. O caso de Judas, também é o exemplo de Judas, que ele, quando fez o acordo com os sacerdotes, né, com os fariseus, para entregar Jesus, eles disseram: o que vou ganhar com isso, né? O que me darão para entregar Jesus? E eles disseram 30 moedas de prata. Essa é a fé natural. Segundo tipo de fé, que você crê que vai receber alguma coisa que seja algo material ou espiritual. Um sonho, por exemplo, você abre sua boca e diz que um dia, né, profetiza que um dia você vai receber, vai ser realizado o seu desejo do coração, o sonho que Deus colocou na sua mente, no seu coração, que você vai adquirir uma casa própria, você pode abrir sua boca, você pode determinar. Muitas pessoas questionam quando alguém diz: eu determino, mas ali ele está usando a fé. Nós estamos usando a fé. Você pode orar por alguém e Jesus pode curar na hora. Depende de sua fé. Se você crer no seu coração e não duvidar. Um dia, uma hora que ela se concretizará. Claro, com fé e ação. A fé necessita também de você agir em oração, fazer a sua parte, né, para com Deus e muitas vezes para com o ser humano também. Mas você colocar a sua fé em prática, né? Porque a palavra do Senhor também diz que a fé sem obras, ela é morta. Veja o que Jesus falou em Mateus 21, Mateus 21, 22. Aí tem aqui: tudo que pedires, crendo, recebereis e tereis. Glória a Deus. Na Bíblia, 2 exemplos. Os discípulos passaram a noite toda pescando. Se lembra daquela passagem? Eles passaram a noite toda tentando, né, pescar algum peixe e nada. Não pegaram nada. E através de uma palavra que o Senhor profetizou na hora, né? Ele disse: jogai a rede do outro lado, né? E ele pegou aquela palavra ali, creu e fez conforme o Senhor determinou, o Senhor falou, ordenou. Na verdade, o Senhor ordenou. Foi uma palavra profética. E os discípulos, que está lá em João 21, 3 até 6.
Quando Jesus apareceu, ele perguntou se tinha algo para comer. E eles disseram que não, que tinham tentado, né? Aí Jesus tinha tentado a noite toda e não tinha pescado nada, tinha conseguido nada. Aí Jesus liberou uma palavra profética e disse: lançai as redes para o lado direito do barco. Aqui que ele usou a fé, né? Essa já é uma outra fé. Esta já é uma outra fé. É outro tipo de fé. A Bíblia diz que eles creram na sua palavra. Simão, sobre sua palavra lancei a rede. Disse Simão, né, o Pedro. Segundo exemplo, em Mateus 8, capítulo 8, versículo 5. Deixa eu ver aqui. Mateus 8, 5. 8, 5. Meu Deus. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está à minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou já curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande uma palavra e o meu servo será curado. Aí ele falou, né? Porque também sou homem, sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. E ao seu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam que não tinha visto tamanha fé, né? Que a fé daquele homem, ele creu, né? Que só uma palavra do Senhor bastaria para acontecer um milagre. Para realizar... deixa eu ver aqui. Parece que eu pulei uma partezinha aqui. Sério. 8. Só para compreendermos melhor, a fé se revela de várias formas. Pelo menos nesse segundo tipo de fé, ou você determina uma palavra, ou crê a palavra de um homem de Deus. Essa eu já tinha mencionado. Usa fé. Essa é não varia de tipo de situação. Você creu. Aí tem o terceiro tipo de fé, é chamado dom de fé, da fé. Esse para toda a igreja, mas nem todos têm. Está em 1 Coríntios 12, 9. 1 Coríntios 12, 9. Os dons da fé. Os dons do Espírito, né? Aqui ele diz: a um é dada ao mesmo Espírito. Aí ele mostra a diversidade de dons, né? Que são 9. Aí ele diz aqui que a fé é um deles. Dom do Espírito Santo. Que um é dado o dom de curar, o outro de operação de milagres, discernimento do Espírito. São diversos dons, né? São 9 dons. É uma forma de crer extraordinariamente. Essa é uma fé extraordinária. É uma fé extraordinária. O dom da fé. Quem tem esse dom? É um dom. Todos os dons são maravilhosos, né, amados? Mas eu digo assim, esse dom, porque é uma fé sobrenatural. Ele usa. Aí tem assim, para realizar... deixa eu ver aqui. Para realizar proezas em nome de Jesus, que vai muito além da capacidade humana. Oh, glória! Essa é a fé sobrenatural.
Tem dois casos na Bíblia. Aí o primeiro caso de Moisés, lá na passagem do Mar Vermelho. O povo de Deus estava diante do Mar Vermelho e o exército de Faraó atrás. E Moisés clamou ao Senhor, né? A Deus, clamou a Deus. Como Moisés já tinha aquela fé e autoridade, disse a Deus: por que clamas a mim? Aí Deus disse, né? Moisés já tinha o dom da fé e tinha autoridade, né? O dom da autoridade. E disse Deus: por que clamas a mim, Moisés? Diz o povo que marchem. E Moisés tocou no mar e o mar se abriu. Está em Êxodo 14:15. Segundo caso, o profeta Elias, quando o rei Acasias adoeceu, mandou mensageiro para perguntar a Baal se sararia da doença ou não. O Senhor mandou Elias falar para os mensageiros: porventura não há Deus em Israel? E Elias mandou dizer para o rei que da cama que subsiste não descerás, mas com certeza ele morreria. O rei, aqui já é outro caso, o rei mandou o capitão 50 soldados, né, atrás de Elias. E Elias estava em cima do monte. O capitão disse a Elias: homem de Deus, desce. E Elias disse: se sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e aos 50. E aconteceu diferente? Não aconteceu diferente. O Senhor mandou fogo do céu. Destruiu tudo, né? Pegou fogo tudo. Tá lá em 2 Reis. 2 Reis, vamos lá. 2 Reis. Primeiro. Do 1. Nossa! O fogo do céu consome 100 homens. Então lhe enviou um capitão de 50 e subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe: homem de Deus, o rei diz, desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu, te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu e ele e os seus 50. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. Este lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o Senhor, desça depressa. E respondeu Elias e disse-lhe: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos seus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e o consumiu, e ele e aos seus 50. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs de joelhos diante de Elias e suplicou e disse-lhe: homem de Deus, peço-te, preciosa aos seus olhos, a minha vida e a vida destes 50 seus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém, agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: assim diz o Senhor, porque enviaste mensageiros a consultar a Baal Zebub, Deus com D minúsculo, né? De Ecrom. Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama que subsiste,
não, subiste. Não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor, que Elias falara, e Jorão começou a reinar no seu lugar. No ano segundo de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho, o mais dos feitos de Acasias, que tinha feito porventura, não está escrito no livro de Crônicas dos reis de Israel. Então, amados, diversos tipos de fé, né? Tem a fé natural, que é aquela que a gente já sabe a gente tá aguardando algo que a gente já sabe que aquilo vai acontecer. Tem aquela fé que você precisa colocar em prática. Claro, todo tipo de fé é no Senhor. A gente coloca a fé no Senhor. É baseada no Senhor. Que o Senhor vai nos conceder algo. A primeira não, né? Aquela primeira é uma fé baixa, que aqui na explicação diz, na Bíblia, eu extraí isso, eu fiz o esboço, mas tudo baseado na Bíblia. Que a fé baixa é aquela fé que muitas pessoas têm, qualquer pessoa tem. O dom da fé é aquele dom da fé sobrenatural. É que faz a operação de milagres. Essa é uma fé extraordinária, é um dom extraordinário. Aí tem também um exemplo aqui, em Atos 16:31. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Atos 16:31. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo. Foi o apóstolo Paulo que disse ao carcereiro. O apóstolo Paulo, quando estava preso, disse ao carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Nós sabemos que é crer no Senhor Jesus. Primeiramente, crer no Senhor Jesus e no que o Senhor pode conceder. Se ele crer, né? Se nós crermos, nós temos que colocar nossa fé em ação. Todos os dias, clamar ao Senhor, confiar, crendo que ele vai nos conceder. Mas a fé, ela tem que ser manifestada todas as vezes que você vai orar. Você precisa mesmo crer que algo vai acontecer. Mesmo que aquilo ali aos seus olhos pode ser que seja algo que não seja algo natural, algo que seja algo que você, aos seus olhos, né, nossos olhos humanos, pode não acontecer porque devido a algum empecilho, mas se você crê, porque tudo é possível aquele que crê. Está escrito assim na palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é verdadeira. A nossa fé deve estar em Cristo Jesus, no Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então nós temos que colocar nossa fé em ação. Crer que tudo é possível aquele que crê. Eu creio que vai acontecer vários milagres na tua vida, na vida dos teus, na minha vida. Eu creio em nome de Jesus. Aquilo que ainda não se concretizou, mas pelos olhos da fé eu já vejo. Na verdade, amado, nós devemos colocar nossa fé em ação. Então são os tipos de fé, amado. A Bíblia nos mostra diversos exemplos. Deixa eu ver se tem mais algum aqui.
Aí ele fala também, né, sobre o capítulo e versículo que tem em Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo. Se uma pessoa crê, é porque crê e se batiza, é porque ela tem fé, né? Se a pessoa crê, é porque ela tem fé em Cristo Jesus, que enviou o seu Filho amado, que ele é o Salvador, o Libertador da humanidade. E através dele a pessoa herda a vida eterna. Aí ele também tem uma parte aqui que eu vi, deixa eu ver aqui, ó. Ele falando assim, que a pessoa não é salva porque está na igreja, naquele momento de culto, né, alegre, congregando com os irmãos, que chora, que se alegra, que fala em línguas, que pode até profetizar, mas isso não significa dizer que essa pessoa, ela vai ser salva, né? A pessoa precisa perseverar na fé em Cristo Jesus, cumprir suas ordenanças, porque o manifestar, né, o conceder os dons é de Deus, através das suas misericórdias, né? Ele nos concede dons espirituais, frutos do Espírito, mas nós precisamos perseverarmos, que ele falou que se nós perseverarmos, nós alcançaríamos a salvação da nossa alma. Então a palavra hoje foi assim, sobre tudo ligado à fé. Se creres, o Senhor disse, se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível àquele que crê. Hebreus 11, versículo 1. A fé é a certeza, é a convicção daquilo que nós esperamos. Embora não vejamos, né? Não esteja à vista. Porque o cristão tem até um louvor muito lindo que diz assim: não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá. O exemplo de Abraão, amados, é um dos melhores exemplos de fé. Que o Senhor, né, provou ele ali quando pediu Isaac, o filho da promessa. É como se fosse assim, alguns podem dizer que foi um desafio, né? Mas assim, seria um sacrifício. Mas ele creu que o Deus que ele serve, que ele servia, né? E que nós servimos, ele pode até ressuscitar. Mas ele creu tanto, que ele não importava o que poderia acontecer ali. Ele creu que era um Deus que estava falando com ele, o Deus dele que estava falando com ele. Então, assim, um dos maiores exemplos da Bíblia com relação à fé, um dos maiores, tem muitos, mas o maior deles, um dos maiores, é o de Abraão. Que o Senhor mandou sacrificar o filho, mas o Isaac, né, o filho da promessa, mas na hora H o Senhor não permitiu. Então, não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, nos livre de todo mal, Senhor, nos conceda paz, nos conceda tuas oportunidades, teus benefícios, tuas bênçãos, Senhor. Tua proteção, protege os nossos, Senhor, protege a nossa família. Senhor Deus, dissipa todo o mal, Senhor, repreende
Todo espírito de enfermidade, Senhor, repreende a fúria do adversário, Senhor Deus. Nos concede, Pai. Aliás, nos concede não, Ele já nos concedeu. Que nós amemos mais, julguemos menos. Amar mais. Tem um louvor de Marcela Thaís, que é muito bonito, que fala sobre isso. Ame mais, julgue menos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tudo é possível aquele que crê. Pela fé, eu já vejo o meu milagre. Aleluia! Glória a Deus! O nosso Deus é poderoso. E Ele usa os anjos dele. Sempre Ele usa os anjinhos dele, não é verdade? A Ti toda a honra, toda a glória, Senhor, toda a adoração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós a vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Assim seja feito, para a glória e honra do Senhor Jesus.